Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje nós iremos estudar o Salmo 110, mais um Salmo de Davi. E no dia de hoje também eu quero aproveitar e parabenizar a todos os pais. Eu fiz questão de vestir aqui a camisa que eu ganhei no dia que a Jéssica me contou, né, que estava grávida, super pai, fiz questão de usar. Quero parabenizar aí todos os pais que estão me assistindo agora, né? Estão me acompanhando na série de Salmos, ou você chegou hoje, está conhecendo pela primeira vez. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e garra e força nessa grande missão de ser aí o herói do seu filho e da sua filha. Que Deus abençoe a todos os pais. Querido, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, tá bom? Compartilha com outras pessoas, comenta aí embaixo, deixa o teu comentário que eu quero interagir com você, tá certo? Vamos orar e pedir a Deus a sua ajuda, o seu auxílio no estudo da palavra? Vamos orar. Pai eterno, Paizinho querido, nessa oração de hoje eu quero fazer questão de te chamar de Pai, porque hoje aqui na Terra, no calendário humano, se comemora o Dia dos Pais. E aí, Senhor, nós sabemos pela Tua palavra, pelas Escrituras, que o Senhor é o nosso Pai. É o maior Pai que possa existir, é o Pai dos pais. E nós queremos te louvar, te exaltar, te glorificar e te bendizer e te agradecer pelo Teu cuidado com a nossa vida, pelo Teu cuidado de Pai, pelo a Tua forma de nos guardar, nos livrar, a Tua forma de nos aconselhar, nos exortar, dizer que não é por ali nem por aqui. E muito obrigado por todo o Teu cuidado. Agora nós te suplicamos a Tua ajuda, o Teu auxílio no estudo da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Salmo 110, Salmo de Davi. Davi escreveu assim: Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço objeto de descanso para os teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder de teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro em seu árduo caminho, e sua cabeça estará sempre erguida. Amém? Salmo 110, Salmo de Davi. E se tem uma coisa que nós percebemos no Salmo 110, é que tem alguns pontos aí, proféticos, alguns pontos muito interessantes no Salmo 110. Evidentemente que na fé judaica e na cultura judaica, o que eu vou falar aqui não faz sentido. Evidentemente, para aqueles que não creem que Jesus, que veio há 2000 e poucos anos atrás e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, essa história para os nossos irmãos judeus que não creem, não faz sentido. Então, alguns pontos que eu vou destacar do Salmo 110 não vai fazer sentido para eles, porém para nós que cremos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que haveria de vir, faz todo o sentido o que o salmista Davi está escrevendo. Como eu gosto de falar, Davi não era só pastor de ovelhas, Davi não era só rei, Davi não era só salmista, escritor, compositor, Davi também era profeta. Nós lemos lá no Salmo 22, quando Davi vai falar abertamente sobre tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele vai falar que suas mãos e os seus pés foram transpassados, ele vai falar que lançaram sorte sobre as suas vestes,
O primeiro versículo do capítulo 22, do Salmo 22, ele já começa com a expressão: meu Deus, por que me desamparastes? Então Davi é um profeta, ou era um profeta. E aí no Salmo 110 ele começa dizendo assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda. E nós sabemos, evidentemente, pelo texto, os textos do Novo Testamento, que é a parte bíblica que nós cremos, que Jesus, após vencer, após ser obediente a Deus, até a morte de cruz, diferente do primeiro Adão, como Paulo fala que o primeiro Adão, ele tropeçou, ele foi derrotado na sua missão de ser um homem santo e separado para Deus, desobedecendo ali o mandamento de não tocar naquela árvore. Porém, o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, ele veio e ele obedeceu a ordem divina até a morte. E por conta disso, por consequência disso, quando ele retorna para Deus, Deus o coloca à sua direita. Isso está escrito no Novo Testamento. Deus o coloca como sinal de honra, como sinal de recompensa pela sua obediência na terra. Ele coloca à sua direita, à sua destra, e aí Jesus senta à direita do Todo-Poderoso. Isso é uma expressão de honra, de recompensa pelo que ele fez aqui na terra. Então esse texto, para nós que cremos em Cristo, ele faz todo o sentido. Ele se encaixa com os textos do Novo Testamento, quando nós lemos claramente que Jesus ele sentou à direita de Deus nos céus. E aí ele vai dizer outra expressão profética, ele diz: senta à minha direita e aguarda, ou seja, espera, haverá um tempo. E o que eu vou realizar dentro desse tempo é: os teus inimigos eu farei de objeto de descanso para os teus pés, ou seja, eu colocarei todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E isso significa autoridade. Sobre Jesus, Deus, o Pai, deu toda a autoridade, inclusive sobre os inimigos espirituais. Se alguém que está me assistindo aqui já teve a experiência de ver alguém expulsando alguma entidade maligna de um ser humano, e eu que tive a experiência de ser o que expulsava, de estar ali expulsando, todos nós sabemos que se você for ali e der a ordem àquele espírito maligno para ele sair em nome do, com todo respeito à questão religiosa, é só uma expressão, em nome do Papa ele não sai, em nome do pastor ele não sai, em nome do prefeito ele não sai, em nome do governador, do presidente, ele não sai. Mas se você for lá e der a ordem em nome de Jesus Cristo, ele sai. E aí alguém vai dizer assim: Alan, mas o nome Jesus nem é o nome original. O nome original é Yeshua. E por que o demônio obedece, já que esse nome nem é original? Na verdade, eu acredito que quando o demônio ouve a ordem, ele sabe de quem estamos falando. E aí, como foi dado pelo Pai a Jesus, o seu Filho, toda a autoridade, então aquele espírito maligno sabe que tem que obedecer. No Novo Testamento nós vamos ler várias passagens, por exemplo, a passagem do Gadareno, né? Daquele homem que vivia nas sepulturas, no cemitério daquela cidade, totalmente possesso, fora de si. E quando Jesus ele aporta, né? O seu barco ali chega na praia de Gadara e Jesus desce do barco, os demônios que estão na vida daquele homem trazem ele até os pés de Jesus e eles falam algo impressionante. Eles perguntam se Jesus já tinha vindo perturbar eles antes do tempo. Olha isso, porque eles sabem que vai chegar um tempo em que eles serão julgados por Deus. E aí Jesus repreende, expulsa, você conhece a história. Então, queridos, o versículo 1 em si, ele já começa mostrando uma realidade muito poderosa. Ele começa mostrando o momento em que o próprio Deus orienta o seu filho a sentar à sua direita. Versículo 1, assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda,
enquanto de teus inimigos faça um objeto de descanso para os teus pés. O Senhor estenderá de Sião, e eu já expliquei aqui que todas as vezes que você lê Sião na Bíblia, você precisa entender que o texto está se referindo à região de Israel, tá? Não existe a expressão Sião na Bíblia se referindo a Nova York, a Londres, a Tóquio, não. Sião na Bíblia é a região de Israel, especificamente Jerusalém, ok? Então ele diz, o Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro. Aqui está falando de reinado. Domina no meio dos teus inimigos. Como você sabe, Israel, ele é cercado por inimigos de todos os lados. E aí ele dominará. Aqui está falando sobre o reinado do Messias. E nesse ponto, nós cristãos e os judeus concordamos de que chegará um tempo em que o Messias, que essa palavra Messias no original hebraico significa ungido, que o ungido do Senhor, alguém que Deus irá levantar, ele reinará de Jerusalém para todo o mundo. Jerusalém se tornará a capital do mundo. Jerusalém se transformará, que para mim já é, o centro do mundo, o coração que pulsa para todo mundo. E de lá, o Messias reinará sobre toda a terra. Nesse ponto, nós cristãos e judeus concordamos, apesar de que nós acreditamos que esse que será levantado é Jesus, mas os nossos irmãos judeus acreditam que não é, mas que será também um homem que será levantado pelo próprio Deus para reinar de Jerusalém para o mundo. Ele assumirá ali o trono, né? Ele assumirá o trono de Davi, ok? Então, ele estenderá de Sião seu cetro, isso é autoridade. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Aqui, o salmista Davi está sendo usado por Deus para falar exatamente de toda essa restauração e dessa criação desse novo reinado. Ok? O Senhor jurou, versículo 4, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E aqui nós temos outro versículo que vai de novo de encontro ao que cremos, que evidentemente não é compatível com o que os nossos irmãos judeus creem, que Jesus ele se tornou o sumo sacerdote, não pela linhagem de Arão, mas pela linhagem de Melquisedeque, tá? Nós cremos, isso está escrito em Hebreus, que Jesus ele foi ordenado o sumo sacerdote, é ele que hoje intercede por nós, assim como o sacerdote intercedia junto a Deus pelo povo. Você lembra que no Velho Testamento, eu não gosto de usar essa expressão, eu prefiro usar a expressão na Bíblia hebraica, o sumo sacerdote, ele tinha essa função, essa missão de se apresentar lá no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, da Arca do Concerto, para apresentar o povo a Deus. Então nós cremos que Jesus ele tem hoje essa função diante de Deus nos céus, de apresentar a nossa vida, a humanidade, diante do seu Pai, diante de Deus, sendo ali o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, da tribo, da família de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Versículo 5 diz, o Eterno está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Aqui está falando do grande e terrível dia da vingança de Deus sobre todos os reis corruptos da terra, porque esse dia chegará e eles pagarão por tudo aquilo que fizeram, que fazem e que ainda vão fazer até o cumprimento desse dia, ok? Julgará as nações, aqui está falando também do juízo final, amontoarás cadáveres esmagando governantes em toda a extensão da terra. Versículo 7 aí nós concluímos, meu rei encontrará refrigério no ribeiro em seu árduo caminho e sua cabeça estará sempre erguida. Aqui está falando exatamente de Jesus ver a recompensa de todo o sofrimento que ele sofreu aqui enquanto estava na terra. Ok, queridos? Então, que Deus te abençoe. Nós estudamos aí o Salmo 110, um salmo maravilhoso. E eu te convido agora a orarmos
mais uma vez agora, dessa vez agradecendo a Deus por mais um estudo. Vamos orar? Eterno Deus, Deus da glória, nós te agradecemos por este estudo, muito obrigado. Em nome de Jesus eu te entrego todas as pessoas que me assistem, que o Senhor as abençoe e as guarde de todo mal. Eu te entrego todos os pais, nesse dia dos pais, que o Senhor os abençoe e continue dando sabedoria para guiar os teus filhos no caminho do Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.